Bem-vindo, alunos, mais uma vez. Hoje, para falarmos de registradores. Então, vamos para a aula. Antes de falarmos de registradores, vamos falar um pouco da arquitetura dos computadores. O que é arquitetura? É o modo que eles são construídos. As duas principais arquiteturas são a ARM e a x86. O que diferencia isso, as duas? A ARM, ela consome menos energia e gera menos calor. Por isso que essa arquitetura é utilizada nos celulares. O celular não tem o cooler para esfriar o processador. Já a x86, ela exige esse cooler porque ela gera muito calor. E a x86 já tem de 66 bits. O que seria 66 bits? É quantidade de bits que ele trata por vez. Nós já estamos na quinta geração de computadores e essas novas arquiteturas permitem que o hardware e o software básico e o software aplicativo conversem, né? Então a x86 ela tem uma BIOS, a ARM não tem BIOS, ela tem um bootloader e a ARM é usada mais em celulares e a x86 nos desktops. Ambas aceitam sistema operacional Android, com Linux também, mas o Windows é mais utilizado na x86. Para entendermos um pouquinho de arquitetura, nós vamos falar de barramento. Como dissemos anteriormente, o barramento é a quantidade de bits endereçados de uma só vez. Tá? Então, como que a minha máquina trabalha? 8 bits, então ele está recebendo 8 bits por vez. 16 bits, então ele trabalha recebendo e mandando 16 bits por vez. E assim por diante. Bom, vamos falar disso um pouquinho mais. Nós temos o barramento do processador, tá? Que é responsável pela comunicação entre o processador, né, com todos os seus periféricos, né? Temos o barramento de endereço, tá? Que indica aonde os processos devem ser extraídos ou para onde eles vão. Temos um barramento de entrada e saída, tá? Esse nós vamos trabalhar melhor, porque nós vamos falar de registradores, nós vamos ter que entendê-lo melhor. E temos o barramento de memória, que é o responsável pela conexão da memória, né, ao processador. Então nós temos esses barramentos. Nós falamos que o barramento é a quantidade de bits tratados por vez, né, de cada vez. Mas o que é um bit? Um bit é a divisão do byte. O byte, ele tem 8 bits sempre. Então eu tenho um byte, são 8 bits. 1 kilobyte, 1024 bits. 1 megabyte, 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 tera, 1024 gigas. Agora, pessoal, calcular a quantidade de bits que tem 1 gigabyte. Vocês entendem que é uma quantidade enorme de bits? Como que ele processa isso? É a rapidez
do processador. Ele é muito, muito rápido. Nós vamos falar disso. Mas vamos entender primeiro um pouquinho melhor os bits. Então eu tenho, num registrador de 8 bits, se eu teclar a letra A, ele vai receber 01 00001. Mas e se eu teclar o número 1? Aí ele vai receber 0011 001. E letras e números, nós temos aqui uma tabela correspondente aos 8 bits das letras e dos números. Tá? Cada letra, quais são os 8 bits correspondentes. Cada número, quais são os 8 bits correspondentes. Bem, como que ele trabalha? Como é que ele processa isso? Aqui é um quadro para nós entendermos mais ou menos. Então nós temos as entradas nossas, todas as entradas, e temos a CPU. Ele utiliza uma memória RAM, uma memória ROM, tá? E ele armazena os dados nas diversas mídias. Essa CPU tem as suas saídas, que pode ser um monitor, uma impressora, caixa de som, né? Ou indicadores luminosos. A grosso modo é assim que funciona. Mas se nós formos detalhar um pouquinho melhor, nos aprofundarmos mais. Bom, então eu tenho uma instrução, a minha unidade de controle recebe essa instrução através do contador de programas e através do registrador de instruções. Eu tenho também aqui os controles internos, tá? Onde nós temos o MBR, o MAR, tá? O MBR é para dados, o MAR é o endereço desses dados. E eu tenho uma unidade lógica aritmética. Em resumo, é assim que nós trabalhamos. Mas, como é que funciona? Primeiro, a unidade lógica aritmética. Nós temos uma unidade lógica aritmética para fazer as operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós temos uma para os vídeos, nós temos uma para as músicas e nós temos uma outra para fazer essas operações aritméticas com números com casas decimais, que são os pontos flutuantes. Então nós temos a unidade de memória e temos a ULA e temos uma unidade de controle para que ela possa trabalhar. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho mais da MAR, da MBR, do programa Counter. Primeiro, PC, contador de programa. Dá a impressão que ele fica contando quantos programas tem. Não, não é isso. Ele contém o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, ó, depois que eu terminar, o processador fala assim, ó, depois que eu terminar o que eu estou fazendo, o que eu devo fazer? Ele vai lá no PC ver o que ele tem que fazer. O MAR é um registrador de endereço de memória. Por que ele guarda endereços? Lembremos que nós já vimos anteriormente que o processador ele é um espaço de memória pequeno, ele não é usado para grandes armazenamentos. Então ele contém o endereço do dado e não o conteúdo do dado. Eu posso ter um dado de 1024 bytes, ele está dentro do meu registrador? Não. O que eu tenho é o meu endereço aonde está esse dado. Mas só o endereço me basta? Não, eu preciso ter o tamanho também. Tá? Então, eu tenho um endereço e tenho o tamanho.
Mas eu tenho também o MBR, que serve para esses armazenamentos temporários de dados, tá? E tenho o IR, que é o registrador da instrução que eu estou executando. Claro que eu tenho também a unidade de controle, tá? Okay. Ao trabalhar com endereço, o tamanho do dado é o tamanho do barramento. Por exemplo, eu estou me referenciando a um registrador lá que tem alguma informação. Eu tenho o endereço do registrador, mas qual é o tamanho dessa informação? É o tamanho do meu registrador. Qual o tamanho do meu registrador? Depende do barramento. Então ele vai conter o tamanho do meu barramento. Bom, mas para conseguirmos fazer tudo isso, nós precisamos de circuitos. E esses circuitos são circuitos lógicos. Então eu tenho um transistor, que é um pequeno dispositivo que transfere sinais eletrônicos, tá? E tenho bilhões de transistores. Tá? Eles interligados é que permitem que nós façamos tudo que nós costumamos fazer nos computadores. Tá? Quer dizer, todo o processamento do computador. Mas ele faz isso como? Usando o sistema binário. O que é o sistema binário? 0 e 1, ligado e desligado. Aqui mostra bem isso. A lâmpada está desligada, porque o meu interruptor está desligado. Se eu ligá-lo, a lâmpada acende. Então eu só tenho duas opções. Ou ele está ligado ou está desligado. Então, no transistor aqui, ou ele está recebendo a corrente, ou ele não está recebendo corrente. Então, tem corrente, está ligado, não tem corrente, está desligado. Através disso, foi criada uma lógica booleana. Tá? Essa lógica booleana é que nos permite fazer todo o processamento através apenas de valores verdadeiro ou falso. Nós temos 5 elementos: entrada, saída, controle, processamento e memória. Através disso, nós conseguimos executar tudo no nosso computador. Bom, a lógica booleana trabalha com transistores, com portas lógicas. Quais são essas portas lógicas? NOT, OR, AND e XOR. Então, NOT, ela tem uma entrada e uma saída. As demais que estão aqui têm 2 ou mais entradas, tá? E uma saída. O AND, a porta AND é usada quando a ULA vai fazer uma multiplicação. O OR é usada quando vai fazer uma adição. Tá. Vamos detalhar isso um pouquinho melhor aqui. Resumo dos blocos lógicos. Então, nós temos uma tabela de verdade nas portas lógicas. Olha, quando eu uso o AND é E. Então, A e B tem que satisfazer e tem que estarem ligados. É AND. Vejam que 0, 0, ele fica desligado. 0 e 1 fica desligado. 1 e 0 também fica desligado. Somente 1 e 1 que ele fica ligado. Essa é a porta AND. A porta OR é OU. Então, ou um ou outro. 0 e 0, desligado. 0 e 1, ligado. 1 e 0, ligado. 1 e 1, ligado. Então, o 1 e 1, um ou outro ligado, ele liga. Então, os dois estão ligados, não importa. Ele vai lá e liga. Que um deles estando ligado, ele liga.
O NOT inverte. Se tiver desligado, ele liga. Se tiver ligado, ele desliga. O NOT END, ele faz o contrário do END. Tá? Repare que ele fala A e B ligado. Então, NOT END, ele fala A e B ligado. Ligou o END? Não. Então ele inverte e liga. Tá? Toda operação de END fica invertida. Olha aqui em cima. Ó. O END aqui em cima está 0001. No NOT END ele fica 1110. Repare que é exatamente o contrário. O NOT OR é a mesma coisa. Ó, o OR tá OR 0111. O NOT OR tá 1000. Quer dizer, é o inverso do OR. E o XOR, ele só liga se um dos dois estiver ligado. Os dois estando ligados aqui, ele não liga. Reparem que o OR aqui em cima, os dois estavam ligados, ele ligou. Aqui embaixo, os dois ligados, ele não liga. Esse é o XOR. A diferença entre o XOR e o OR é que quando os dois satisfazem, ele não acata. O OR, quando os dois satisfazem, como é um ou outro, ele acata, ele liga. Tá? Os registradores. Ele tem um custo alto, uma velocidade alta e uma capacidade baixa. Quer dizer, ele armazena muito pouco. E aqui nessa tabela a gente vai ver aqui, ó, que aqui embaixo o custo é baixo, a velocidade é baixa e a capacidade é alta. Memória secundária. O custo é baixo em relação aos registradores. A velocidade é baixa também em relação aos registradores. E a capacidade é alta. O registrador não consegue armazenar grandes volumes de dados, ele não é para isso. Tá? Então, a memória mais rápida que existe é a dos registradores. Depois vem a ROM, né? Aí vem a cache e a principal. Bom, aqui estamos mostrando isso, né? Registrador, a cache, a RAM, o disco e a fita magnética. O mais rápido aqui é o registrador, tá? A cache também é muito rápida, por isso que ela é usada em vários processamentos. Bom, registradores. Nós temos um registrador de propósito geral. Repare que o registrador ele trabalha com bits. Então nós temos 16 registradores de R0 a R15. Nós vamos falar um pouquinho deles. E os registradores trabalham com bits. Qual a quantidade de bits? Depende do barramento. Nesse caso aqui o barramento é 32 bits. Então ele vai trabalhar 32 bits de cada vez. Ok? Um dado no registrador é tratado com endereço e tamanho. Quando eu tenho uma informação no registrador, eu não tenho o dado lá. Eu tenho o endereço dela e tenho o tamanho dela. Tipo de registrador. Eu tenho um registrador de segmento, um de estado, um geral e um de ponteiro e índice. Registrador de segmento. Eu tenho segmento de código, segmento de dados, segmento de pilha e segmento extra. Então eu tenho esses 4 registradores de segmento. Registrador de estado. O registrador de estado permite eu saber o que está acontecendo com o meu processamento. Ele me traz informações do que está acontecendo lá. Então, ele tem flags que nos indicam o resultado obtido em operações aritmético-lógicas.
Por exemplo, tem o carry flag, o page flag, auxiliar flag, zero flag, signal flag e over flag. Todos esses são registradores de estados que vão me trazendo o que está acontecendo com o processamento. Se os flags me dizem, ó, tá certo, não tá certo. Temos os registradores gerais, AX, BX, CX e DX. AX de acumulador, BX base, CX de contador e o DX de deslocamento. Registro de ponteiro e de índice. Ponteiro de pilha, ponteiro base, ponteiro de fonte e ponteiro de destino. Então os ponteiros, eles realmente apontam para um endereço. Eles vão dizer, ó, isso está em tal lugar. Bom, nós falamos um pouco de pilha, né? Bom, aí nós precisamos ter um pouquinho de conceito de LIFO e FIFO. Então, eu tenho pilhas e fila. Pilha. Reparem que o primeiro que foi colocado aqui foi o vermelho, depois o azul, depois o verde, depois o cinza. Na hora de ser retirado, o primeiro que vai sair é o último que entrou. Então a pilha funciona assim. O primeiro a entrar é o último a sair. A fila já é o contrário. O primeiro a entrar, aí o segundo ficou embaixo, o terceiro ficou embaixo e o quarto ficou embaixo. O primeiro a sair é o primeiro a entrar. Então, quando a gente fala de pilha e fila, a gente tem que ter esse conceito. A pilha, o primeiro a entrar é o último a sair. A fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E aí nós vamos para o registrador. Nós temos aqui um registrador serial síncrono de deslocamento, que é o Shift Register. Repare que ele tem um clock e ele tem a entrada. Como funciona isso? Quando vem o sinal de clock, o dado da entrada vem para cá. Como ele é de deslocamento, a entrada do segundo é a saída do primeiro. Quer dizer, o dado que estava aqui pula para cá. E o dado que estava aqui pula para cá. E o que estava aqui pula para cá. Como que é isso? Suponhamos que o clock vai enviar aqui 0101. Eu tenho que ter 4 sinais de clock. No primeiro sinal de clock é 1. O que ele faz? Ele pega o 1 aqui e joga. Eu ativei o clock. Ele pega o 1 que está aqui e joga para cá. Aí o que ele vai fazer? Aqui está 0. Ele vai jogar o 0 para cá. Aqui está 0. Ele vai jogar o 0 para cá. Aqui está 0. Ele vai jogar o 0 para cá. Entende? Então fica 1, 0, 0, 0. Agora aqui o segundo, esse aqui, ó. Qual que é o número? 0. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o 0 aqui, e esse estava com 1, ele vai jogar o 1 aqui, esse estava com 0, vai jogar o 0 aqui, esse estava com 0, vai jogar o 0 aqui. Vai ficar 0, 1, 0, 0. E assim subsequentemente, até o fim vai ficar 0, 1, 0, 1. Que está aqui, ó, 0, 1, 0, 1. Tá? Aqui é o registrador de deslocamento. Tá? Síncrono. Ok? Então vamos lá. Tem
um tipo de registrador que é muito usado, o SR, que é representado aqui. Tem o JK também. SR é de 7 e reset, tá? O 7 é o dado que está aqui. O reset é o dado que está aqui. Ou ele está enviando o dado, ou ele está resetando. Ele não pode estar enviando o dado e resetando ao mesmo tempo. O JK, ele faz isso. Ele permite. Aqui não, aqui ele dá erro. Então, ou ele está enviando o dado, tá? Aí o sinal de clock pega esse dado e envia para cá, ou ele está resetando ao sinal de clock, ele pega esse dado e envia para cá. Ou está enviando o dado, ou está enviando o reset, tá? Esse é o JR. Flip-flop com clock. Sistemas digitais funcionam de duas maneiras: assíncrona ou síncrona, tá? Síncrona, ele tem um clock. O que é o clock? É um trem de impulsos retangulares ou uma onda quadrada. Geralmente é distribuído por todo o sistema, fazendo que a maioria das saídas só mudem quando ocorre uma transição de sinal. Quer dizer, o clock é uma transição de sinal, tá? Eu posso ter a subida ou a descida do clock. Então, o elemento clock, ele tem ciclos. O ciclo pode ser mais demorado ou mais lento. Aí eu tenho a velocidade do clock. O ciclo é um intervalo de tempo entre o início da subida ou descida de um pulso até o início subida ou descida de outro pulso. Então quer dizer aqui, ó, subida, depois ele permanece, descida, tá? Isso é um ciclo do clock, tá? E isso é muito, muito, muito rápido, gente. Ok? Só para a gente entender melhor, ó. Aqui eu tenho a transição, tá? Com tempos diferentes. Ok? Aqui ele foi mais rápido, aqui ele foi mais demorado, tá? Mas aqui é a subida do clock e a descida do clock. Só para nós entendermos, 1 kHz são 1000 ciclos por segundo. Imagina 1000 ciclos em 1 segundo. É muito rápido, gente. 1 MHz é 1 milhão de ciclos num segundo. 1 GHz é 1 bilhão de ciclos em 1 segundo. Quer dizer, eu tenho 1 bilhão de subidas em 1 segundo. Gente, eu não consigo calcular isso na mente, porque é muito rápido, tá? E ainda eu posso ter núcleos que podem fazer processamentos simultâneos. Quer dizer, aumento ainda mais a velocidade do meu processador se ele tiver mais de um núcleo. O armazenamento, eu tenho um launch e o flip-flop. Esses sinais, eles são recebidos aqui para o launch, que passa para o flip-flop, tá? Então, subidas e descidas do clock vêm pelo launch e passa para o flip-flop. Olha, nós já falamos do SR síncrono, agora nós vamos falar do assíncrono, né? E existe também o JK. Como que funciona? Olha aqui, ó, eu tenho o reset e eu tenho o set. Reparem que ou ele vai vir aqui no set,
ou vai vir no reset. Estou resetando, então eu ligo o reset e envio para cá. Aqui está vendo que é um NOT, que nós vimos, operando lógico NOT, ele vai inverter. Aqui está 1, ele vai invertendo, aqui fica 0. Mas essa saída está servindo de entrada para o reset. Então ele sobe 0. Aqui tem um NOT também, não tem? Então ele está invertendo, fica 1. E essa saída ele está mandando para cá. 1. Tá? Entende? Então, olha, eu setei. O Q vai ficar 1. Porque eu estou setando, ele tem que ficar 1. O Q barrado aqui embaixo é o inverso. Ele fica 0. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas a saída do set está entrando aqui no reset. E a saída do reset está entrando aqui no set. Ele vai ficar num loop aqui enviando e... Não. A cada sinal de clock ele envia, faz esse processo, sobe, vai lá em cima, desce, vem aqui, para aqui, termina aqui. Então ele enviou, entrou, ele enviou aqui, saiu aqui, entrou como entrada aqui no reset, saiu do reset, entrou como entrada no set, acabou. Então esse é um layout assíncrono, tá? SR. Nós temos vários tipos de entradas. Entrada paralela, tá? E serial. Vamos ver aqui a paralela, tá? Com uma subida de clock. Então, ó, eu tenho o clock. O clock está ligado em todos aqui, ó. Tá? Todos os circuitos. Aí, eu tenho sinal de clock. Como ela é paralela, o sinal de clock vai para todos e os dados de entrada, cada um tem o seu. Cada um recebe o seu. Vem o sinal de clock, ele alimenta todos eles através das entradas aqui embaixo. Esse é a paralela. Com um sinal de clock apenas, ele tem todas as subidas dos dados. Mas eu tenho também o serial. Olha aqui, eu tenho paralelo aqui e tenho a saída serial. Eu posso ter também uma entrada serial. Tá vendo que aqui é serial? Aqui paralela tem um para cada. A serial tem um só saindo ao mesmo tempo. Aqui também eu tenho a serial, tenho todos aqui, e tenho uma saída para cada um. Essa é a diferença entre o serial e o paralelo. Tem o registrador universal, que ele aceita entrada serial, paralela, e saída também serial, paralela, e combina essas entradas e saídas. Bom, então, como nós falamos, nós temos os registradores com entrada serial, tá? E saída serial, com entrada paralela e saída serial, serial paralela e paralela com paralela. Então, registrador paralelo, saída paralela. Entra os dados para cada um deles, sai os dados de cada um deles a cada sinal de clock. Entrada paralela, saída serial. Entra os dados para cada um deles e sai os dados, um enviando para o outro. E aqui sai na serial. Registrador serial para serial. Um clock, entra o dado no primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto e sai serial também. E registradores serial para paralelo.
ele entra como serial, mas a saída, cada um deles tem uma saída específica. Resumidamente é isso. Então a nossa comunicação ela pode ser paralela ou serial. Sendo serial, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Aqui tem os tipos de registradores que utilizam isso. Podemos ter também circuitos combinacionais ou sequenciais. Tá? O combinacional depende das suas entradas. O sequencial depende de suas entradas e saídas. Quer dizer o seguinte, aqui no sequencial eu tenho a saída de um ligado na entrada do outro. Bem, meus amigos, sobre registradores, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Esperamos vocês numa próxima aula. Obrigado e até a próxima.